texto com vocês, que está no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo. Ainda dá tempo de você chamar pessoas para assistir essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Êxodo 3, 15. Vamos ler então? Diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu vou ler novamente. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Feche os seus olhos nesse instante. Pai, nós te damos graça pelo privilégio, Senhor, de numa época tão confusa, ouvirmos a tua voz. Que essa voz nos traga equilíbrio, refrigério. Que a tua voz nos traga direção. Que a tua voz nos traga clareza. Abra nossas mentes, Pai, para que toda maldição que impregnou, que colou nos meus pensamentos, saiam agora. E que em nome de Jesus, como uma espada agora, Senhor, rasga as mentiras do diabo, rasga as obras de macumbaria, rasga, Senhor, os nossos medos, em nome de Jesus, amém. Eu acredito que todos nós, alguma vez na vida, nos achamos desajustados. Me lembro que na escola, eu me sentia um baita desajustado nas aulas de educação física. Via garotos correndo tão bem, uma habilidade tão grande de dominar a bola e fazer um movimento simples, chutar uma bola, por exemplo. E eu me lembro que eu nunca tive essa habilidade. Olhava para os meninos e falava: como é que podem? Parece tão simples correr conduzindo uma bola. Mas quando era para eu correr, todo mundo dava risada. Não precisa dar risada não, que eu já superei. Todo mundo dava risada, porque eu sempre fui desajustado. E quando você é desajustado, você é deixado de lado. Me lembro muitas vezes, quando era para escolher time, não fique com dó de mim não, viu, já superei. Mas quando era para escolher time, o professor de educação física mandava todo mundo sentar no chão, né, e montar o time, né? Pegava os dois bonitões lá, populares, né? Escolhe um, puf, aí escolhia um, escolhia outro, escolhia um, escolhia outro, escolhia um, escolhia outro. E quem sobrava? Eu, gordinho na época, e um outro gordinho. Na época o gordinho, meu amigo, era o Adriano. Eu e o Adriano, sempre sobrava eu e o Adriano. Aí quando sobrava eu e o Adriano, eles falavam assim: fica com os dois para você. Aí o outro capitão falava: não, fica com eles a mais. Porque era constrangedor, porque a gente era desajustado mesmo, né? E normalmente crianças e jovens não tem muita, são cruéis. Talvez você é desajustado no teu trabalho. Você entrou aí e você não encaixa um ambiente. Talvez você é um desajustado na tua família. Fala: meu, parece que eu nem sou filho da minha mãe, parece que eu nem sou filho do meu pai, parece que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Todo mundo vive uma fase de desajustamento. O dicionário vai nos ensinar que a pessoa desajustada é aquela que é o indivíduo que não se encontra emocionalmente ou socialmente ambientado com as circunstâncias. E é por isso que vive um desajuste, não encaixa, não casa. Por que eu li esse texto para vocês de Êxodo capítulo 3, versículo 15? Algo muito interessante aqui, quando Deus diz para Moisés que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés estava vivendo uma fase importante da vida dele. Deus o chamou diante da sarça, e Deus revela para Moisés que ficou 40 anos sendo pastor de ovelhas, um homem simples,
que saiu com 40 anos do palácio do Egito e agora com 80 anos esqueceu a realeza. É um homem comum, é um homem simples. E Deus agora chega para ele e fala: olha, eu vou te usar para libertar o meu povo que é cativo no Egito. Deus põe uma árvore no deserto pegando fogo, chamado sarça. A sarça é muito comum pegar fogo no deserto. O que não é comum é o fogo não consumir a árvore. Então a árvore cheia de fogo e o fogo não a destruía, os galhos intactos. E aí quando Deus chama Moisés, Moisés olha para ele e fala: eu sou desajustado, eu tenho problema na fala, eu estou muito tempo longe do Egito, eu já não sou mais um nobre da realeza, 40 anos morando no deserto, tirou de mim a etiqueta, a elegância, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que aprendeu a viver cuidando de ovelhas, eu sou um pastor. E aí quando Deus conversa com Moisés, depois de Moisés perguntar: ok, eu vou lá para o Egito e vou dizer que o Senhor falou comigo, mas eu sou um Zé Ninguém, eu vou dizer o que para eles? Aí Deus disse para ele: olha, diga para eles que o Deus dos antepassados enviou você. Diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó enviou vocês. Quando a gente para analisar, essa é a primeira vez que Deus se associa a homens. É a primeira vez que Deus se associa a pessoas. E quando a gente percebe essa associação, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa declaração marcou tanto o povo hebreu, que até hoje os judeus usam: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É uma declaração divina que marcou um país, marcou um povo, e até hoje nós repetimos isso, porque é a primeira vez que Deus se refere como chamá-lo, baseando-se em homens. E quando a gente passa para dissecar esse nome de Deus, abrir blocos: Abraão, Isaac e Jacó, a gente começa a ter uma revelação tão linda do porquê que Deus conversa com Moisés, que está em crise de desajustamento, do porquê que Deus se intitula assim. Quando ele diz que ele é o Deus do Abraão, eu entendo, está claro por que ele é o Deus do Abraão. Abraão foi um homem fora da curva, Abraão foi um homem acima da média, Abraão foi um homem que acreditou em Deus numa época que não dava para acreditar. Abraão conseguiu acreditar em Deus numa época que a ciência dizia: não dá para acreditar, você está velho, tua mulher está velha. Abraão foi um homem tão fora da curva, que foi-lhe imputado por justiça um título: o pai da fé. Ele está na galeria dos heróis da fé. Eu entendo porque Deus diz: olha, eu sou o Deus do Abraão. Diga lá para os hebreus: eu sou o Deus do Abraão, porque Abraão foi um homem que deixou tudo para seguir a voz de Deus. Quando Deus falou: olha, sai da tua parentela, larga tudo, Abraão foi esse homem que abriu mão de rebanhos, abriu mão de dinheiro, abriu mão de status para seguir uma voz. E essa voz nem disse o lugar para onde ele iria, a voz apenas mandou dizendo: olha, vai andando aí que eu vou te mostrar para onde é. Eu entendo porque Deus diz: olha, eu sou o Deus do Abraão. Abraão é o cara. Abraão foi um homem fora da curva. Abraão foi um homem diferente. E aí ele diz: olha, eu sou o Deus do Abraão e eu sou o Deus do Isaac. Eu também consigo entender por que ele foi Deus do Isaac, ou por que Deus se conecta a Isaac. Isaac é a semente da promessa. Isaac é o filho da velhice de Abraão. Isaac é a semente tão potente, que desta semente Abraão foi pai de multidões e pai de uma grande nação. Eu entendo de verdade porque Isaac foi o fruto do ventre morto de Sara, do ventre seco. Foi o filho da velhice. E 42 gerações depois dessa, a semente do ventre de Sara, que é Isaac, nasceu. 42 gerações depois de Isaac nasceu Jesus, no ventre de Maria, descendente direto da semente abraâmica. Eu entendo porque ele diz: eu sou o Deus do Abraão, um homem fora da curva. Eu entendo porque ele diz: eu sou o Deus do Isaac, porque Isaac é a semente da promessa. Isaac é aquele que foi levado ao monte, quase foi degolado, imolado pelo pai, e ali o pai e o filho não reclamaram, e Deus proveu o cordeiro. Esses dois, Isaac e Abraão, são pilares, resultado da fé. Mas ele olha para Moisés e fala: eu sou o Deus do Abraão, ícone de fé,
envergadura. Eu sou Deus, Moisés, eu sou o Deus do Isaac, semente da promessa, útero estéril de Sara. Mas ele diz também que ele é o Deus de Jacó. E aí entra o problema. Até então, ouvir que ele é o Deus de Abraão, até então ouvir que ele é o Deus de Isaac, nos soa de uma forma um pouco mais confortável. Mas quando Deus diz, olha, eu sou o Deus de Jacó, aí entra um problema. Jacó era o filho de Isaac. Mas o que me prende a atenção é que o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Jacó era a ovelha torta da família. Jacó sempre foi o desajustado. Jacó era uma desgraça. Ele já nasceu trapaceando. Ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú, tentando brigar para ser o primeiro. E é por isso que ele se chama trapaceiro, enganador, porque ele já nasceu trapaceando. Jacó é aquele que mancha uma linhagem santa, imaculada. E para mim, não sei para você, para mim é chocante ver Deus se associando a Jacó. É tão chocante que para a igreja Jacó seria até embaraçoso. Jacó era uma bagunça. Jacó nasceu trapaceando. Quando o pai Isaac estava para morrer, ele monta um complô com a mãe para se passar pelo irmão. O pai já estava cego, coloca a roupa do irmão Esaú. O irmão era um caçador, prepara a comida que o pai deseja e trapaceia, engana o pai. Jacó era uma bagunça. Jacó talvez não seria um voluntário da Lírio. Talvez Jacó não passaria nos 4 Cs, caráter, competência, principalmente no caráter. Jacó era uma bagunça. Jacó provavelmente não seria um voluntário, não cantaria num coral. Jacó provavelmente não seria muito bem aceito em algumas reuniões, em algumas conversas confidenciais. Talvez Jacó não seria a pessoa que a gente gostaria de fazer uma amizade. Talvez ficaremos até um pouco incomodados com o Jacó perto da gente, faremos um pouco de cara feia e olha, o Abraão legal, o Isaac, mas o Jacó. Mas é espantoso quando ele olha para Moisés e diz, olha Moisés, você vai até os hebreus e você vai dizer para eles que o Eu Sou te enviou. O Deus dos antepassados te enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó certamente não seria um pastor. Jacó certamente não seria um líder, um bispo, um apóstolo. Eu repito para você, Jacó era uma bagunça. Ele era uma bagunça ambulante. Quando ele vai se casar, ele se apaixona por Raquel. O sogro trapaceia com ele trabalha 7 anos por uma mulher, e quando vai para a lua de mel, o sogro coloca a irmã mais velha, a Lia. Depois ele tem que Jacó era uma bagunça. Um homem que brigou com Deus e Deus teve que deslocar sua coxa. Jacó era uma bagunça. Era um homem que tinha atitudes questionáveis. Nem sempre Jacó falava a verdade. Era trapaceiro. Foi trapaceiro com o seu pai, foi trapaceiro com o seu irmão, foi trapaceiro com o seu tio Labão. Jacó era o resultado de uma geração e uma família que se amaldiçoou. E a minha pergunta é, por que Deus precisava citar Jacó para Moisés? Por que ele não parou em Isaac? Por que ele usa esse momento da vida de Moisés para dizer, olha, e é a primeira vez que Deus usa esse termo, por que exatamente nesse momento Deus abre a boca para dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó? Porque talvez exista um Jacó em nós, porque talvez exista um Jacó em mim, e talvez exista um Jacó em você, porque talvez Deus queira ensinar e convencer Moisés, que eu posso te usar, Moisés. Lembre-se, Moisés estava há 40 anos como pastor de ovelhas,
40 anos sem saber o que é voltar para o Egito, sem saber como os hebreus estavam. Problema na fala. Um homem que a última memória que ele tinha do Egito era um assassinato que ele cometeu. Moisés matou um homem, um egípcio, e fugiu. Talvez Deus quis usar o nome Jacó para Moisés, porque talvez Abraão é muito alto. Abraão é um ícone. Isaac é um milagre. Mas Jacó se parece com qualquer um. Se parece até mesmo com Moisés assassino, com Moisés fujão, com Moisés que tem problemas na fala, com Moisés que passou 40 anos fugido como um criminoso. Ele diz: eu não sou só o Deus das pessoas agradáveis, eu não sou só o Deus das pessoas que não erram, eu não sou só o Deus das pessoas que tiveram o privilégio de nunca usar drogas, eu não sou só o Deus das pessoas que mantém-se na linha. Eu também sou o Deus dos atrapalhados, eu também sou o Deus dos trapaceiros, eu também sou o Deus daqueles que deram tudo errado na vida, eu também sou o Deus daqueles que traíram, decepcionaram, eu também sou o Deus daqueles que fugiram por seus próprios erros e culpas. Eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, mas eu também sou o Deus daqueles que cometem erros diariamente. Eu sou o Deus daqueles que não são ajustados. Ele não é só o Deus das pessoas que nunca fumaram. Ele não é só o Deus das pessoas que nasceram num berço evangélico e tiveram um privilégio, assim como eu, de serem criados dentro de uma igreja. Ele não é Deus só daqueles que nunca beberam ou que nunca foram envergonhados. Ele é o Deus do Abraão, Ele é o Deus do Isaac, mas Ele também é o Deus dos desajustados. Eu sei que deve ter muitas pessoas desajustadas assistindo agora. Eu sei que deve ter muitas pessoas, e talvez a maioria de nós não tem nada a ver com Abraão. Talvez a maioria de nós não tem nada a ver com Isaac. Mas talvez a grande maioria é todinha Jacó. É todinha Jacó. E se você for um Jacó, que você brade aí na sua casa, porque ele também é o Deus do Jacó. Ele faz questão de dizer para Moisés: só sim o Deus do Abraão, só sim o Deus do Isaac, mas só sim o Deus do trapaceiro, do enganador, do desajustado, daquele que nasceu torto e fez um monte de bobagem, daquele que errou na vida, daquele que não ouviu os conselhos, daquele que fez um monte de bobagem e a vida está arrebentada. Eu sou. E que os Jacós aí, que foram abolidos pela religião, abolidos por famílias, abolidos por empresas, porque você não se encaixou, porque talvez você não falava bonitinho como todo mundo, porque talvez você não tinha pedigree como todo mundo, não pegava no talher como todo mundo, ou porque você não sabia falar um português correto como todo mundo, ou porque talvez você não puxou sardinha como todo mundo fez. Isso te fez ser estranho, te fez ser desajustado. O meu Deus, o teu Deus, tem dizer que Ele ama os perfeitinhos. Ele tem amor por aqueles que nunca erraram, que nunca caíram. Ele tem planos para eles, mas Ele também é o Deus dos atrapalhados. Ele também é o Deus daqueles que têm língua pesada. Ele também é o Deus daqueles que cometeram assassinato e estão perdidos pelos desertos da vida. Ele é o Deus do Jacó também. Não importa só o quanto são santos. Eu sei que muitos que só servem ao Deus do Abraão e do Isaac recriminam aqueles que servem ao Deus do Jacó. Mas você pode dizer hoje, aonde você estiver: eu tenho um Deus. Isso não quer dizer que Deus tirou de Jacó as consequências do seu erro. Não quer dizer que Deus se agradou com a trapaça de Jacó. Não quer dizer que Deus passou um pano. Não, significa apenas que mesmo eu errando, Ele continua sendo um Deus disposto a me trazer de volta e usar os desajustados. Ele é o Deus santo? É. Ele é o Deus dos certinhos? É. Mas Ele também é o meu Deus. Você pode não ir com a cara de muitas pessoas, você pode não gostar de algumas pessoas, você pode achar que algumas coisas são estranhas, você pode achar que a língua é estranha. Afinal de contas tem uma parede preta aqui, um pastor que está pregando sem terno e gravata. Talvez você pode achar algumas coisas estranhas na nossa igreja e na vida de algumas pessoas. Talvez você pode achar que
que a gente deveria ser um pouco diferente, um pouco mais ajustado com a maioria, mas eu quero dizer para você que eu e a Lírio e você mesmo desajustados, nós também temos um Deus. E graças ao nosso Deus a gente pode dizer isso. Podem te humilhar pelo seu passado, podem tentar te constranger pela tua história, podem tentar te calar pelos seus erros, podem tentar excluir você de departamentos e lugares, podem dizer que você nunca é brilhante ou competente, mas hoje você vai olhar na cara de cada um deles e dizer: eu também tenho um Deus, eu também tenho um Deus, eu também tenho um Deus, eu também tenho um Deus. Eu posso não cantar tão bem quanto você, eu posso não ter nascido num berço de ouro como você, eu posso não ter tido a oportunidade de estudar em escolas tão boas como a sua. Eu reconheço que eu muitas vezes poderia me vestir um pouco melhor, mas não tenho condições. Eu reconheço que eu poderia ter um pouco mais de finesse, mas eu não tenho. Parabéns para você que tem o Deus do Abraão, parabéns para você que tem o Deus do Isaac, mas eu vou dizer para você, eu também tenho um Deus. Ele é o Deus do Abraão, Ele é o Deus do Isaac, mas Ele também é o Deus de Jacó. Levanta a tua cabeça onde você estiver. Por mais desajustado que você seja, há um Deus que faz questão de dizer: eu sou o teu Deus. Eu acho lindo porque quem de nós compra algum produto com defeito? Você compra? A primeira coisa que a gente faz na loja é bater o olho no produto e perceber se não tem defeito. E se tem defeito, a gente troca. Mas o que eu acho lindo e é quase inacreditável é que o nosso Deus, Ele compra um produto com defeito. E Ele sabe que tem defeito. Ele sabe que é desajustado. Ele sabe que é torto. Ele sabe que é problemático. Ele sabe que é teimoso. Ele sabe que é trapaceiro. Mas Ele ama tanto que Ele não tem problema. Mesmo sabendo que há um defeito no produto, Ele quer ter o produto defeituoso perto dele. Se você entender que tem tantos defeitos hoje, tantos defeitos, isso tem feito o diabo dizer: olha, você nunca, você nunca, você nunca, você nunca. Dê um grito no quarto de onde você estiver, dê um grito no carro, dê um grito no banheiro, diga: mesmo com todos os meus defeitos, eu também tenho um Deus. Mesmo não tendo tido a casa perfeita, a família perfeita, o pai perfeito, mesmo não tendo tido a idade perfeita, a escola perfeita, mesmo não tendo tido o casamento dos sonhos, mesmo não tendo tido a mãe dos sonhos, o pai dos sonhos, eu tenho um Deus que ama o desajustado, que abraça o desajustado e que não tem problema algum de pegar o produto com defeito e colocar na mesma prateleira daqueles que não racharam, daqueles que não quebraram, porque Ele ama tanto o Abraão, como o Isaac, como o Jacó. Receba isso no seu coração. Todos nós somos pessoas comuns, que fizemos coisas comuns, e sempre vamos nos achar sujos. Quantas vezes a gente se acha sujo, inapropriados, porque os erros mexem com a nossa mente, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus de Abraão. Então, se eu errar, eu preciso ir embora, porque o Deus de Abraão é perfeito, e Ele é mesmo. Quantas vezes a gente tem a consciência nos nossos pecados e olhamos para o Deus de Isaac e falamos: igreja não é mais para mim, eu realmente não levo jeito para isso, eu sempre caio no mesmo lugar, eu sempre quebro a cara no mesmo erro. E realmente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac é um Deus muito, muito intacto, porque Abraão e Isaac eram intactos. Mas você tem que lembrar que Ele também é o Deus da tranqueira, Ele também é o Deus do que deu errado, Ele também é o Deus do trapaceiro. Ele é. Eu quero lembrar você, por que Deus disse isso para Moisés em Êxodo 3? Você lembra? Moisés estava sendo chamado. Agora, eu quero deixar um detalhe para você aqui. Na história de Jacó, teve um dia que Deus mudou o nome dele. Jacó se chamava trapaceiro, e um dia Jacó estava saindo das terras do seu sogro Labão, e ele estava muito angustiado, e ele manda as mulheres irem na frente, e ele fica no val de Jaboque. E naquele dia, o anjo vai até lá, e ele luta com o anjo, luta a madrugada inteira, e ele diz: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo tem que deslocar a coxa de Jacó, e só deslocando a coxa ele solta. E aí Deus diz para ele: olha, você lutou como um príncipe, então eu vou mudar o teu nome, você não se chama mais
Jacó, você vai se chamar Israel. Isso aconteceu muito tempo antes dessa fala de Deus para Moisés. E o que eu acho interessante é que Deus deveria ter dito, pela lógica, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Israel. Porque Deus mesmo tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Deus já tinha mudado o nome. E a pergunta que eu faço é, por que Deus, mesmo Ele mesmo tendo mudado o nome de Jacó para Israel, por que quando Ele vai falar com Moisés, Ele não diz Israel, Ele continua dizendo Jacó, relembrando o antigo nome trapaceiro de Jacó. O nome dele não era mais Jacó, era Israel. Sim, Deus troca o nome de Jacó para Israel, mas chama, eu sou Deus não de Israel, de Jacó. Quando Deus diz que não era mais Jacó e Israel, Deus estava dizendo, há uma parte boa minha em você agora, Jacó. Porque Jacó simbolizava a parte ruim. Então quando Deus olha para Moisés e diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus está dizendo, mesmo que houver uma parte ruim em você, Moisés, mesmo que houver uma parte ruim ainda na sua vida, porque Israel é a parte boa de Jacó, e Jacó é a parte ruim de Jacó. Israel príncipe, Jacó trapaceiro. Quando Deus olha para Moisés e o chama, dizendo, eu sou o Deus de Jacó, Deus está dizendo, ainda que existe uma parte ruim em você, eu sou o teu Deus. Ele não diz Abraão, Isaac e Israel. Ele diz Abraão, Isaac e trapaceiro, enganador. Por que ele fala isso? Por que é Jacó e não Israel? Por quê? Porque Moisés tinha acabado de dizer, eu não posso falar. Porque Moisés tinha acabado de dizer, eu tenho a língua pesada, eles não me ouvirão. Por que Deus chama Jacó e não Israel? Porque Moisés acabou de dizer que não era apto, que não era ajustado, que não era capaz. Então Deus disse, eu não ligo, eu sou o Deus dos desajustados. Eu não sou só o Deus de Abraão, eu sou o Deus também daqueles que não se acham dignos. Eu sou o Deus daqueles que não sabem falar, eu sou o Deus daqueles que não são eloquentes, eu sou o Deus daqueles que não sabem, mas eu vou dizer para você, vai até o Egito. Vai até o Egito, porque eu sou o Deus daqueles que têm algo ruim em si mesmos, mas se me deixarem usar, eu vou transformar você. Eu sou o Deus daqueles que estão se sentindo pequenos, dizendo, eu não posso. Todo mundo sabe algo sobre si mesmo. Todo mundo sabe seus próprios pecados, e aqui eu quero encerrar. Todo mundo sabe algo para te desqualificar. Todo mundo sabe algo que a gente usa para dizer, eu não posso. Todo mundo tem uma culpa, um pecado, um erro, uma falha, uma limitação. Todos nós temos, e no caso de Moisés, ele era gago. Como que eu vou libertar um povo se eu sou gago? Como que eu vou falar com a realeza se eu sou um gago, se eu tenho problema na fala, se eu estou esquecido no deserto, se a última vez que eu estive lá eu matei um homem? Por que Deus quer que eu fale com o rei se eu não consigo falar? O que o Senhor quer de mim? Eu não sei quem você é, mas eu sei que essa palavra tem endereço, e Deus está te pedindo para você fazer algo hoje, mesmo sendo desajustado, mesmo não tendo todos os recursos. Ele está te pedindo para você ser alguém mesmo com a parte ruim que ainda está aí, mesmo com a parte desajustada. Ele está pedindo porque Ele sabe o que te desqualifica, Ele sabe. E não fique preocupado em decepcionar a Deus, porque Ele sabe o que te desqualifica, Ele sabe o que me desqualifica, Ele sabe o que me quebrou. Ele sabe que Moisés era gago, Ele sabe que Jacó era trapaceiro, mas Ele não tem vergonha de olhar para a minha sujeira, para os meus erros, e mesmo dizendo assim, vai se limpar depois, mas eu sou o teu Deus também. Talvez foi um aborto que você fez, talvez foi uma traição que ninguém sabe, talvez foi um roubo, talvez uma mentira que ninguém sabe, talvez é uma situação que tem te perturbado, talvez um tropeço. E agora eu entendo claramente por que Ele deixa claro que é o Deus do Abraão, por que Ele é o Deus do Isaac, e por que é o Deus do Jacó.
Ele é o Deus daqueles que estão quebrados, é o Deus daqueles que estão rachados, daqueles que ninguém tem mais paciência, daqueles que todo mundo diz: vai ser um favor se você for embora, vai ser um favor se você se afastar de mim. Ele é o Deus daqueles que ninguém quer de pé por perto, aqueles que a alegria das pessoas é quando você não está, porque talvez você seja vergonha para alguém. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus dos lábios pesados, Deus dos que gaguejam, dos que cometem erros. Ele é Deus dos que foram presos, Ele é o Deus dos que usam crack, Ele é o Deus dos que prostituem, Ele é o Deus dos que assaltaram, Ele é o Deus dos que enganaram, Ele é o Deus dos que mentiram, Ele é o Deus dos que roubaram, Ele é o Deus dos que divorciaram, Ele é o Deus dos que não se casaram puros, Ele é o Deus dos que foram rebeldes, Ele é o Deus daqueles que faliram, Ele é o Deus daqueles que nunca conseguiram concluir uma faculdade e a família culpa, Ele é o Deus daqueles que estão viciados em remédios, Ele é o Deus daqueles que estão presos em pornografia. Ele não é só o Deus dos nobres, Ele não é só o Deus dos puros, Ele não é só o Deus dos santos, dos poderosos, dos potentes. Ele também é o Deus dos tortos, dos negados, rejeitados, que nunca seriam ninguém, é o que pensavam. Deus manda dizer para você: se você deixar eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu te chamo de Jacó, porque eu te aceito, te recebo, e aí eu mudo o teu nome, te equipo e te envio. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Eu quero orar pelos Jacós que estão conectados comigo agora, pelos Jacós que estão totalmente perdidos. Moisés, eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Vai lá. Você é pior que Abraão, você é pior que Isaac, mas pior que Jacó você não consegue ser. Vai lá, eu vou te usar. Espírito Santo, essa palavra não é para abraçar o pecado, mas essa palavra é para abraçar o pecador. Essa palavra é para dar esperança àqueles que são desajustados, que não cabem em lugar nenhum mais, aqueles que não se encaixam. Então Deus te chama hoje, do jeito que você estiver, quebrado do jeito que estiver, falido, arruinado, viciado. Eu sou o teu Deus. Eu não tenho vergonha de você, eu não tenho vergonha do teu passado, eu não tenho vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de você, mas eu não tenho vergonha de você. Eu não tenho vergonha, eu sou o teu Deus. E eu não vou te chamar de Israel, porque eu quero que você saiba que eu amo você mesmo com a parte ruim que ainda está aí. Mesmo com a parte ruim eu ainda te amo. Depois eu mudo o teu nome para Israel, mas agora não. Eu sei que você não é Israel hoje, eu sei que hoje você é Jacó, e eu te amo. Eu espero que tenha sido muito bom esse vídeo para você, tenha sido uma bênção, divisor de águas. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas, compartilhe, me ajude a levar essa palavra a tantas pessoas que precisam. Agora nós vamos ter um tempo de oração, gravado no mesmo dia que a mensagem foi pregada. Fica aí e ore comigo, tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Um abraço e que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, onde o som da minha voz chegar, meu Deus, onde houver uma pessoa conectada agora, onde os Jacós estiverem, Jacós que estão perdidos, Jacós que estão dizendo não, se sentindo menosprezados, arruinados, falidos, dizendo que Deus não os ama. Ele não encerra a linhagem em Isaac, ele encerra a linhagem em Jacó. Abra sua mente para receber o amor de Deus.
E eu declaro que todas as amarras caiam por terra agora. Todos os ferrolhos caiam por terra agora. Toda a prisão da mente. Se você é o Moisés hoje dizendo: Senhor, eu não posso ser usado, eu não posso. Não é o que a minha mãe acha, não é o que o meu pai acha, não é o que o meu patrão acha, não é o que a minha família acha, não é nem o que eu acho. Deus está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus daqueles que não se acham capazes. Eu sou o Deus daquele que não se acha pronto. Eu sou o Deus daqueles que nem sabem falar. Eu sou o Deus daqueles que tem mais erros do que acertos. Eu sou. E eu compro os produtos com defeito porque eu os amo.